Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, A Palavra que Fica. E Maria João, estou aqui a pensar no que é que podemos falar hoje, porque à luz do momento presente, nós estamos a gravar este podcast e acho aqui para os nossos ouvintes, também para sermos o mais transparentes possível, também com eles. Estamos a gravar este episódio muito próximo do nosso episódio anterior, portanto estávamos aqui a discutir em off a questão das nossas leituras. Tínhamos lido muito mais para além daquilo que tínhamos falado no episódio passado e a verdade é que nós já estamos aqui ambas a preparar também com as nossas leituras o próximo episódio, portanto acho que as nossas efetivamente descobertas literárias estão mais a caminhar para aquilo que vai ser o nosso episódio seguinte, por isso acabámos por falar aqui um bocadinho sobre isto, sobre como é que íamos começar este episódio, uma vez que não vamos falar sobre as nossas leituras atuais ou aquilo que pretendemos ler durante o mês de janeiro. Portanto, tendo em conta a nossa convidada de hoje, sobre a qual ainda não vamos falar, porque vamos deixar assim um cheirinho, suspense. Assim, um suspense ainda no ar, e tendo em conta a temática que vai percorrer o episódio de hoje, Maria João, acho que podemos falar aqui sobre a questão que falávamos em off da crítica literária e como é que olhamos para ela atualmente, à luz dos dias de hoje, também tendo em conta o desenvolvimento das redes sociais e aqui este crescimento também gigante da comunidade de não é Instagrammers, mas de Bookers, estou a dizer bem? Não? É Booktokers também, Booktokers no TikTok, Bookstagrammers, era isto que eu queria dizer, não me estava a vir a palavra, Bookstagrammers e Booktubers, que é um dos teus casos também. Como é que podemos aqui então falar da crítica literária e da forma como ela se está a desenvolver nos dias de hoje, tendo em conta também então este crescimento gigante das redes sociais nesse sentido? Eu acho que são coisas distintas. A crítica literária foi algo que existiu muito forte no século XX, mas estava restrito aos jornais. Também não havia redes sociais, pronto. Mas era algo que aparecia nos jornais, nas revistas, na rádio e na televisão. Havia programas sobre crítica literária na televisão. Ou pelo menos divulgação literária na televisão. Mas era feito por gente especializada. Ou seja, aquilo que existia era malta que tinha competências dentro da área das humanidades, pessoas que ou eram escritores, ou eram jornalistas, ou eram licenciados em letras, portanto, pessoas que tinham estudado, digamos assim, a narrativa, todo o conceito de ligado aos livros, quer a narrativa, quer a poética, quer os contos, e que fazia crítica literária. A crítica literária implica analisar a construção de personagens, analisar estrutura narrativa, analisar narrador, pronto. Aquilo que hoje se faz em dia nas redes sociais, na minha opinião, são sugestões de leitura, ou seja, não é propriamente crítica literária, é explicar a quem nos ouve ou quem nos vê se gostou, se não gostou e porque é que gostou. Tem mais a ver com o gosto do que com a crítica. E com a experiência literária propriamente dita, não é? Se calhar não tanto com esse... Lá está, não deixa de haver um aprofundamento, sem dúvida, mas acaba por ser mais a experiência que aquele livro provocou em ti e de que forma é que te acompanhou, também porque é que chegou até ti, porque também acredito muito que são os livros que nos escolhem, não somos só nós que escolhemos um livro no escaparate de uma livraria ou retiramos da nossa biblioteca pessoal, mas é muito também esta questão do livro nos escolher e eu sinto muito que este crescimento da crítica literária nas redes sociais também passa muito, lá está, reforçando aqui esta questão da experiência imersiva que o livro nos traz, sem dúvida. Mas não tem a ver com a crítica literária. A crítica literária era outra coisa. Exatamente. A crítica literária tinha... Eu às vezes dou por mim a fazer um bocadinho uma mistura das duas, porque como não consigo fugir àquilo que sei lá, por exemplo, ainda hoje gravei um livro, de um vídeo que vai sair, onde dei por mim a fazer considerações sobre a evolução do narrador. Porque foi uma coisa que me atraiu dentro da construção literária do livro. Foi a alteração do narrador. Portanto, o narrador cresce enquanto voz ao mesmo tempo que as personagens. Isso é importante e é interessante. Mas aquilo que tu tens hoje em dia tem a ver com o prazer da leitura, com o gosto da leitura, ou com o não prazer, com o livro pode não... Claro.
o que é que eu acho que hoje há os restícios de crítica literária nos jornais, parece-me. Aquilo que me dá a ideia, posso estar errada, é que acaba por esse resquício de crítica literária acaba por ser elitista. Ou seja, o crítico literário não lê uma panóplia de livros que as pessoas das redes sociais leem. Portanto, há muita fixação nos clássicos, há muita fixação na chamada alta literatura, e eu volto a dizer que não sei o que isso é, mas pronto. Exato, claro. Mas isso é outra discussão. É uma discussão que podemos ter. É verdade, podemos ter noutro episódio, certamente. Que teria todo o interesse. Mas sim, entendo perfeitamente aquilo que dizes. Não, mas entendo perfeitamente aquilo que dizes, esse critério de seleção também literária, e acho que é algo que podemos também aqui explorar depois com a nossa convidada, porque faz todo o sentido pegarmos nessa temática. E a perguntar-te também, sendo tu professora, e os nossos ouvintes já têm conhecimento deste teu background também, sentes que nas tuas análises, tanto para o YouTube como para o Instagram, sentes que esse teu papel de professora, essa tua preocupação, se calhar com a gramática e também com a construção de personagem, o tom que também é dado ao livro, sentes que trazes muito da professora Maria João quando estás a ler um livro e depois a analisá-lo e a fazer a sua crítica? Quando estou a lê-lo, não. Quando estou a lê-lo, sou muito leitora, porque eu leio desde os 6 anos e, portanto, tenho a noção de que sou muito leitora. No YouTube tenho muita atenção. Se, por exemplo, há uma frase que me sai que eu acho que está mal construída, eu volto a gravar. Pelo menos aquele bocadinho. Eu tenho muito cuidado, e disse isso em Leiria, falou-se disso. Por isso é que eu gosto de fazer um guião. Eu geralmente faço um guião de leitura antes de gravar cada episódio. Porque, nem que seja por tópicos, neste momento já é por tópicos. Mas, primeiro, porque me ajuda a estruturar o pensamento, e segundo, porque me dá essa dimensão, porque eu sei que há alunos meus que vão ver. E, portanto, sobre esse ponto de vista, eu tenho que ter essa atenção e esse respeito por toda a gente, obviamente, mas por os meus alunos em particular, ou por aqueles que são estudantes em particular. Não, tenho muito cuidado, isso eu sinto. Tenho muita noção de que sou professora quando estou a gravar. Quando estou a ler, não me lembro sequer. Até porque se alguém me gravasse a ler quando eu estou sozinha, seria um horror, porque eu insulto as personagens, bom, seria um horror, porque eu falo muito alto, insulto as personagens, digo assim uns palavrões de vez em quando, é muito mau, portanto não... Por acaso estava a pensar que isso daria um bom vídeo, porque lembro-me, mas é a Rita da Nova faz isto quando acaba cada livro, existem as reações dela ao final de cada livro, e acho que seria também interessante haver um vídeo em que se viam as nossas reações durante a leitura, e em que tens essa vontade de apetece-me, não sei fazer o que é esta personagem. Eu às vezes faço isso. Um vídeo interessante. Eu às vezes faço essa partilha com autores de quem tenho confiança. Por exemplo, faço muito isso durante a leitura com o Lourenço Ceruia. Também fiz com a Filipa Amorim, também fiz no último livro dela, mas então com o Lourenço é quase inevitável. De estilo, e então é este o assassino? Tu não me digas que é este o assassino. Pronto. Por exemplo, em relação ao livro que acabei esta semana, fiz isso com o Armando Guilherme. No princípio do livro havia uma personagem que me estava a irritar e mandei-lhe uma mensagem a dizer: esta fulana está-me a dar nos nervos. E ele respondeu-me: continua a ler. Eu faço esse tipo de partilhas assim com pessoas específicas com quem tenho mais confiança. E essa é uma coisa boa das redes sociais, e eu acho que é isso que as redes sociais nos trazem. Essa aproximação também aos autores, não é? E há outras pessoas que fazem a mesma coisa que nós e que acabam por partilhar connosco as leituras e que acabamos por conversar sobre, e às vezes, depois de ler, conversando com essas pessoas, tu acabas por ver coisas que não viste e que o outro viu. E isso é muito interessante. Isso cada leitor é um leitor. Exatamente, concordo contigo. E nós ambas temos clubes de leitura, e penso que tu de alguma forma também deves sentir isto, mas há sempre esse acrescente, porque
quando vais para uma partilha literária com outras pessoas que muito provavelmente nem têm gostos semelhantes aos teus, mas tu acabas por ter vontade em experienciar outro género literário, tal é a forma como, tal é o espanto com que aquela pessoa fala sobre o livro, há uma emoção diferente, há ali uma releitura, se calhar até de um livro que tu já leste, mas que na altura pensaste, não, isto não é para mim, ou não estou a ler no momento certo da minha vida, e ficas com uma nova vontade de ler. Acho que esta também é a magia que tanto as redes sociais e aqui a comunidade literária que está a crescer nas mesmas, mas também depois estes projetos que acontecem fora, no offline, que juntam leitores e que tornam a palavra ainda mais bonita. Há uma partilha diferente e aqui novas camadas que são acrescentadas também. É isso mesmo, e isso é muito bom para a literatura, para a leitura e para os leitores. Sem E para dúvida. os autores e para aqueles como a nossa convidada. Então, hoje a nossa convidada é licenciada em Ciências da Comunicação, o teu curso, o meu curso, pela Universidade Nova de Lisboa, na nossa faculdade, e começou por contar histórias como jornalista no Diário Económico. Escrevia sobre cultura e viagens, que eu acho que é algo que ela gosta assim, são dois polos que ela gosta. Em 2004 mudou completamente de ramo e foi cuidar das histórias para outros contadores e entrou no mundo da edição na chancela da ASA, que é uma chancela da Leia. Hoje é editora da Quintessência, que também é uma chancela da Leia, onde continua a trabalhar, e ela diz que é movida pela curiosidade, pelo rigor e pelo amor aos livros. Nos intervalos da edição faz aquilo que mais a inspira e espanta, ler e viajar pelo mundo, ou seja, continua com os livros e com as viagens. Dessa paixão nasceu também algo que ela escreveu, que foi o Guia de Cabo Verde, publicado pela Lua de Papel. Ora, hoje temos uma editora, portanto, uma profissão que hoje começa a falar, mas que antigamente não se falava, não se tinha muito esta ideia da editora, e nós queremos dar as boas-vindas à Tânia Sarmento, que era alguém que já queríamos há muito tempo aqui neste nosso podcast. Tânia, como percebeste, somos 3 pessoas da Nova, já vi. 2 das quais com o mesmo curso. Eu não. Mas a verdade é que tu começaste como jornalista. E a minha primeira pergunta é se era inevitável começar por jornalismo. Olha, eu acho que sim, porque desde pequenina que eu queria ser jornalista, era o meu sonho. Imagina, eu adorava o português, mas bem desde o 5º, 6º ano que o meu sonho era ser jornalista. Até o meu ídolo, depois quando eu era mais crescida, era o jornalismo de guerra, e depois não foi nada por aí que eu fui, portanto, mas sim, queria muito, e é uma coisa que eu gosto de conversar, gosto de fazer entrevistas, como vocês me estão a fazer a mim. É muito raro eu estar deste lado, a ser eu a responder, normalmente eu gosto de estar do outro a fazer perguntas. Sou muito curiosa, gosto de contar histórias, mesmo quando viajar também faz um pouco parte disso, ou seja, de conhecer pessoas novas, culturas diferentes. Quase sempre eu meto conversa com as pessoas, elas contam umas histórias delas. É inevitável, acho que faz parte de mim, uma coisa que eu gosto muito. Sim, faz parte disso, seres essa contadora de histórias. E como é que passaste depois aqui do jornalismo para o mundo editorial? Se sentes que trouxeste muita bagagem também contigo nesse sentido, aqui habilidades, competências que tu foste trabalhando na área do jornalismo e que depois acabaste por transitar para o mundo editorial? Sim, claro, eu acho que o jornalismo dá-nos assim uma grande bagagem, não é? Porque conversamos com muitas pessoas, temos que lidar com pessoas muito diferentes, temos deadlines, prazos muito apertados, e eu fui jornalista numa altura que é muito diferente de ser jornalista hoje em dia, não é? Porque não havia, hoje em dia trabalha-se para o segundo, e na altura eu trabalhava para o dia, para o diário, é diferente. Mas trabalhamos com texto, e eu muitas vezes falo mesmo com as pessoas com os escritores, com as pessoas que escrevem livros, nós temos que treinar a nossa escrita, não é? Nós temos um jeito inato a nós, mas depois escrever é como qualquer outra arte que se faz. Quanto mais escrevemos, quanto mais praticamos, melhor, mais aprimoramos e melhor nos tornamos, isso sem dúvida, não é? Então trouxe muitas coisas dessas, porque um jornalista, nós temos que, como jornalistas, temos que dar respostas, que procurar, que inventar, que fazer uma série de outras coisas, e no mundo da edição isso também é verdade, porque neste momento já não é um artigo que nós estamos a escrever, é um livro, mas há uma série de processos com que temos que trabalhar. O jornalismo também nos dá essa bagagem de lidarmos com pessoas bastante diferentes, que na edição também é isso que vamos encontrar, que os autores, cada autor é uma pessoa, como
como nós as três, não é? Que apesar de termos estudado todas na Nova, somos diferentes, não é? Com personalidades próprias, com gostos próprios e com maneiras de ser, com dúvidas, com expectativas. Portanto, sim, isto traz-nos um bocadinho esse lado de conseguirmos lidar melhor com o inesperado, com as várias pessoas com que nos vamos encontrar. Tânia, antigamente não se falava muito do editor. A ideia que a maior parte das pessoas tinham era que o escritor escrevia o livro ia para a gráfica, alguém paginava, metia aquilo nas máquinas e saía o livro, ia para as livrarias e pronto. Qual é o trabalho de um editor? Pois, o trabalho do editor é um trabalho gigante. Sobretudo, ou seja, no caso dos autores que trabalham com autores portugueses, não é? É um bocadinho darmos a mão. Eu não sei se vocês viram uma vez um filme que se chama Um Gênio que é um livro que é com o Colin Firth e que trata exatamente da relação entre um escritor e um editor. E ele ilustra muito bem isso. Ou seja, obviamente que é exagerado, mas imaginem, o autor chega-lhe com o seu manuscrito, todo feliz e contente, isto no século XIX, com um livro de 1000 páginas, e depois de repente o editor recebe aquilo, não é? Entra um pouco em pânico, como seria o caso de qualquer editor hoje em dia, e então é uma relação de cumplicidade que se estabelece, porque o autor, ou seja, qualquer uma de nós escreve um livro, ou escreve um conto, o que quer que seja, não é? Mas se nós próprios, daqui a uma semana, vamos olhar para o texto com olhos diferentes. Então, se for outra pessoa que nos vai dar um feedback, mas sabendo que estamos ambos a trabalhar para o melhor, queremos que aquele produto seja o melhor possível e que chegue aos leitores e que seja lido por muita gente e que faça o seu caminho e que voe e abra asas, isso dá-nos uma confiança, não é? Sobretudo quando estamos na mão de alguém um bocadinho mais experiente, que nos pode dar bons conselhos. E o trabalho do editor é muito isso. Nós em Portugal temos alguns editores da velha guarda e novos, com muita experiência, com um grande trabalho feito e que lançaram realmente grandes autores. Por exemplo, um dos exemplos disso era o Saramago, que cresceu e que surgiu como autor lado a lado com o Severino Coelho, que é o editor da Caminha ainda hoje, não é? Portanto, alguém que escreve, mas depois o trabalho do editor é muito grande, é um trabalho de reescrita, de sugestões. Por exemplo, um exemplo muito, muito, muito fácil, que também acontece na ficção para televisão ou para cinema. Eu escrevo uma cena, não é? Mas é assim, um livro tem imensas páginas, e por mais que eu releia, há coisas que me passam. E se calhar eu matei uma personagem na página 20, mas ela depois está viva na página 40. E o editor tem olhos para ver, tem que assinalar isso. Olhem, atenção que esta personagem, desculpem lá, mas tem que renascer ou que morrer no momento certo. Ou muitas vezes o tom não está bem, ou aquela personagem podia ser um bocadinho mais aprofundada, ou dar sugestões para que caminho é que há de seguir. Isto quando falamos de ficção, mas na não ficção então ainda é maior se calhar o trabalho, porque na não ficção as pessoas que escrevem não têm que ser escritores, elas são pessoas competentes na sua área, portanto muitas vezes precisam de uma ajuda mesmo na escrita do livro. Portanto, o livro final é um trabalho de equipa. Obviamente que o autor é a figura-chave, mas há ali um trabalho grande de edição e de melhorar o texto. Claro, e a perguntar-te neste sentido, também tendo em conta aquilo que foste referindo agora, o que é que distingue a editora onde tu trabalhas, neste caso a Chancela, à qual estás alocada, como é que ela se distingue depois no panorama editorial português? O que é que a difere aqui na questão da linha editorial, dos critérios também de seleção dos livros e dos autores, dos próprios temas? O que é que acontece aqui depois neste processo? Então, a Quinta Essência, dentro do universo Leia, é talvez a marca mais comercial para ficção, ou seja, é destinado para um público que gosta, um público romântico, diria eu, um público que gosta de histórias comoventes, não é, Maria João? É verdade. Um público que gosta também de um certo spice e picante, e há que dizer que agora o mercado editorial tem mudado muito, mas a Quinta Essência, quando apareceu, já foi há uns aninhos, o nosso mercado era um bocadinho, não era assim, ainda não havia tanta diversidade e tanta oferta. E então nós temos livros comerciais, livros muito românticos, aqueles livros que nos fazem sentir bem, cozy, mas na altura, se calhar, o nosso panorama editorial português era muito focado no lado literário e com determinados autores, e não havia esta abertura para
para todos os gostos, e que a verdade é que também filmes como o streaming da Netflix, aquelas comédias que nós gostamos de ver e que há cada vez mais oferta, isso também se está a refletir nos livros. E por outro lado, há o fenómeno do BookTok, que é realmente um fenómeno extraordinário, que está a ajudar muito as editoras e a edição, sobretudo a chegar a leitores mais jovens, que estão a descobrir a leitura através do BookTok e que realmente querem determinados temas, querem aqueles livros que eles veem lá. Está a mudar também alguma forma de encararmos os livros, não é? O livro também se torna um bocadinho objeto, e isso nota-se muito agora quando os leitores e os influencers mostram os livros, mostram as capas pintadas. Vou aproveitar. Temos aqui um livro, temos as sprayed edges, ou seja, tudo isto, o livro passou a ser uma espécie de... Não se vê porque tu tens o... Eu sei, eu tenho o fundo. Mas olha, não fui eu que pus o fundo, então não faço ideia como é que o tiro. Não faz mal. Não tem mal. Ou seja, tudo isto está a mudar. E o que eu acho que é ótimo, porque como leitora, não como editora, mas como leitora, eu sou uma leitora muito eclética, eu gosto de ler coisas muito diferentes, não é? Conforme o estado de espírito, conforme se eu estou cansada ou não. Então eu acho que realmente os leitores têm direito a poder ler o que eles querem, a ter uma variedade muito grande, e é isso. Então a Quinta Essência é mais virada para um público romântico, que gosta de um spicy, mas também temos uma linha de cozy, de livros muito acolhedores, que se passam em livrarias ou em cafés, com amigos, com troca de ideias, etc. E por outro lado, estamos à procura de todas as tendências que estão a acontecer no TikTok, no BookTok, para trazermos para cá. Tu deves ler muitos manuscritos por mês. Eu leio alguns livros, sim. Mas, sim. Ainda te lembras do primeiro que editaste? O primeiro de todos? Não. Ou seja, porque eu quando saí do jornalismo e fui para a ASA, fui para começar uma coleção, uma marca, que na altura era muito virada para autores brasileiros. Foi um projeto muito interessante. E eu acho, já sei, o nosso primeiro livro foi o Carandiru. Não sei se viram o filme, já foi há muitos anos. Não, sei qual é, mas ainda não vi. Sim, foi o primeiro. E diz uma coisa, como é que tu percebes que este vale a pena editar? Às vezes eu digo isso porque às vezes eu dou uma formação, ou dava, sobre pessoas que querem publicar os seus livros. E então, às vezes perguntam-me isso e eu digo-lhe, o que nós, editores, gostávamos de ter, no fundo, era uma bola de cristal, não é? Era termos uma bolinha de cristal, ou umas cartinhas de tarô, ou o que for, qualquer coisa para nos dizer, é isto vai funcionar mesmo bem. Mas depende. Agora, ou seja, quando nós lemos, quando começamos a ler um livro, ou aprendemos ou não é? Também já temos experiência, já somos leitores, vocês é a mesma coisa, quando leem, sabem se estão a gostar ou não, se a escrita é melhor ou pior, não é? Porque já lemos muito. Mas por outro lado também é um feeling, é uma intuição que nós temos, e às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Pronto, é assim. Mas agora também é verdade que as redes sociais nos ajudam, nós começamos a ver muita gente a falar do mesmo livro, então, espera lá, vamos estar aqui atentos. Só que há um lado no trabalho da edição, que é, muitas vezes nós recebemos manuscritos, ou partes de livros que ainda não estão escritos completamente, muito antes de serem publicados lá fora. E às vezes temos que os comprar antes de sabermos como é que vão funcionar, mesmo no mercado americano, ou no mercado inglês, conforme a nacionalidade do autor. Mas tanto de autores que já são conhecidos na praça, como autores que, por exemplo, estão a fazer o seu primeiro livro? Ou seja, vocês já têm acesso a esse excerto? Não, a maior parte pode acontecer, não é excerto. Nós normalmente temos acesso ao livro completo. Mas pode haver projetos que estão a ser muito desenvolvidos lá fora, muito desenvolvidos, e que até pode ser um novo autor, e às vezes não temos acesso a tudo, temos só acesso a um excerto, a uma parte, a uma sample, e pronto, e temos que confiar na nossa intuição. Mas depois, na maior parte dos casos, não, lemos o PDF, temos um livro inteiro, claro, e lemos, vemos se gostamos, se não, se achamos que vai funcionar, ou porquê.
Mas muitas vezes agora, e cada vez mais, uma das novas tendências é haver séries de livros. Portanto, muitas vezes temos que comprar mais do que um livro sem saber se o primeiro vai resultar cá ou não. Porque a verdade é que o nosso mercado, nós somos um país pequeno, temos um mercado pequeno. Claro. Portanto, às vezes o que está a funcionar lá fora não quer dizer que seja cá Vocês compram as séries antes de publicarem o primeiro. Às vezes não compramos as séries todas, mas muitas vezes temos que comprar mais do que um livro. Para assegurarem que são vocês que publicam aquela série em Portugal. Sim. Ou porque muitas vezes entre as editoras há leilões. Isto é um bocadinho como a Sotheby's, sabem? Aquelas na arte. Sim. Então, eu dou 10, a seguir dou 20. Então, entre as editoras também há leilões de livros para comprarmos, para vermos qual de nós é que fica com o livro. É incrível desconhecer esta parte. É giro, porque a maior parte das pessoas é giro saber. Eu também não sabia até lá chegar, por isso. Eu sabia que ela contou-me na visita que nós fizemos à Leia. Eu tive o privilégio de lá ir e eles contaram-nos dos leilões. A Quinta Essência tem essencialmente autores estrangeiros. Sim, essencialmente autores estrangeiros. Não estão a planificar ou a planear autores nacionais? É uma boa questão. Eu gostava e é uma ideia. Ainda não está na prática, mas é uma ideia. Porque na Leia já temos algumas marcas que, por exemplo, a Oficina do Livro está muito, é a casa dos autores portugueses e é a casa dos autores portugueses mais comerciais, mas se calhar na Quinta Essência poderia haver um tipo de autores que estão a explodir agora, não é? Que estão a aparecer cada vez mais, que se calhar seria ainda uma linha que não é muito explorada. Talvez. Não, esta pergunta veio porque eu tive conhecimento agora, por causa de um projeto que a IA, de autores portugueses que estão a escrever romances de época. De época? De época. E, portanto, eu lembrei-me que a Leia, que é a casa dos romances de época, não é? A Julia's Queens da vida, e eu lembrei-me que era capaz de ser interessante começarem a ver se estes autores têm pernas para andar, têm futuro, porque isso... Claro que sim, manda-nos para vermos. Está bem, ok. Sim, muito interessante mesmo. Diz-me uma coisa. Desculpa, Maria João, interrompi. Diz. Não, lembrei-me agora porque já falámos aqui também do que foi mudando também no mercado editorial e falávamos aqui inicialmente, antes da Tânia entrar na nossa conversa, também deste fenómeno crescente das redes sociais e também já fomos explorando aqui um pouquinho e como os leitores que existem nas redes sociais têm ajudado também a impulsionar alguns dos livros que estão no mercado. E a perguntar-te, Tânia, à luz de tudo aquilo que tu já viveste enquanto editora e pelas várias chancelas pelas quais já passaste, o que é que sentes que mudou mais no mundo editorial para além desta questão do impulsionamento das redes sociais aqui no mercado literário? Essa foi se calhar uma das grandes mudanças e também porque está tudo mais acelerado, não é? E, à semelhança do nosso estilo de vida, é tudo muito mais rápido. Outra das grandes mudanças é que eu acho que há mais oferta, é que realmente agora há muito mais autores a serem publicados, há muito mais géneros diferentes, livros para todo o tipo de leitores e de público, alguns géneros que eram um bocadinho tabus em Portugal e que agora são publicados e portanto isso acho que é uma grande mudança. Tânia, e isso vem só das redes sociais ou vem também do próprio mercado em si e do mercado estrangeiro? Eu acho que é um bocadinho de tudo, porque nós dizemos que o meio editorial é um meio de modas, não é? Como na roupa ou em qualquer outra área. E, por exemplo, vocês devem se lembrar, há 3 anos ou há 4 anos, que houve até aquela moda que era tudo sobre Auschwitz, não era? Havia a costureira, o tatuador, etc. Mas as modas vão variando, portanto, a seguir veio a moda de outra coisa qualquer. E, portanto, isto é um bocadinho cíclico e vai rodando. E aí nós vemos influência do mercado internacional, sem dúvida. E cabe ao editor estar atento a esse... Sim, atento. E também faz parte, imagina, nós vamos a feiras do livro, é uma parte fantástica do nosso trabalho. É podermos ir a Frankfurt, por exemplo, ou a Londres, que são as maiores. Os meus colegas que fazem infantil-juvenil podem ir a Bolonha. E aí conhecemos... não só a gente, ou seja, nós já conhecemos e já falamos com eles todos os dias, mas falamos pessoalmente com agentes, com editores,
com alguns colegas editores de outros países, vemos o que é que está a ser feito nos outros mercados, temos assim um cheirinho do que se passa. Portanto, isso é super interessante. Também quando eu viajo, imagino que vocês também, mas é sempre obrigatório, entre aspas, mas também porque eu gosto de entrar em livrarias, não é? Para ver como são os livros, as capas, o que é que eles estão a fazer, materiais promocionais, ver o que é que está nos tops, se os tops são parecidos com os nossos. Portanto, sim, é isso. Falavas aqui da questão das modas que também existem no mercado literário, falaste de Auschwitz, estava aqui a pensar, e a Maria João sabe que eu gosto particularmente de autores asiáticos, tanto os clássicos como os contemporâneos, e a verdade é que também tu vês muitos livros com gatinhos na capa, também acabou por ser uma moda, mas é uma moda boa, apoio essa moda. Mas ia perguntar-te o que é que tu sentes enquanto editora que está a ser mais procurado neste momento pelos leitores, a nível de formatos, de temáticas, se tens também esta noção? Acredito que sim. Não, por acaso é curioso isso que estás a dizer da literatura asiática, é verdade, e sobretudo os livros do feel good, não é? Que são uma ficção, aquela ficção que nos faz sentir bem, acolhedoras, e que tem sempre um gato ou um animal acolhedor. Uma livraria ou um café, sempre assim, é verdade. Essa é uma tendência asiática, por exemplo, no meu caso, uma autora que funciona muito bem, a Laurie Gilmore, que não é asiática, mas que vai pegar nisso, no cozy fiction, e que também se passa num café, o café Pumpkin Spice, a seguir vamos para a livraria, vamos ter uma padaria, etc. E a seguir o próximo livro que ela vai publicar agora em 2026 vai-se passar numa loja, numa florista. Portanto, são sempre livros acolhedores, passados em cidades pequenas, se calhar um bocadinho à semelhança do que vem dos filmes que vemos na Netflix ou da Hallmark, não é? Daquele ambiente de cidade pequena em que parece que é tudo maravilhoso, ou de séries como as Girls. Mas há algumas modas, por exemplo, há alguns estudos que são feitos, e lá fora no mercado anglo-saxónico o género que tem crescido mais tem sido a romantasy, fantasia com romance. Cá em Portugal eu acho que ainda não está da mesma forma, porque tem que ser alguns livros muito específicos que são fenómenos BookTok e que por alguma razão os leitores estão atentos e querem muito ver. Na minha área comercial, ou seja, isto é muito, está bem, por exemplo, em termos de uma ficção mais literária, se calhar o que está a acontecer é um bocadinho diferente, mas na minha parte, que é um bocadinho mais comercial, há um género que está a crescer muito, que é o Dark Romance também, não é? Que antes, se calhar há meia dúzia de anos não se publicava Dark Romance em Portugal. Mas eu diria que é isso, e sobretudo como os hábitos, foi feito um questionário, há um estudo todos os anos sobre os hábitos de leitura dos portugueses, não é? E concluiu-se que em Portugal, à semelhança do que acontece lá fora, que as gerações mais novas, dos que estão ali nos 19, 20 e poucos, estão a ler mais, estão a comprar mais, estão a crescer como leitores, o que é fantástico, não é? Para o número de leitores se ir renovando, mas isso quer dizer que também os gostos deles são diferentes, se calhar, de mim, que sou um bocadinho mais velha, e que cresci com outro tipo de autores, não é? Portanto, tem que se adaptar a isso. Exato. Tânia, eu achei muito curioso na tua biografia, eu conheço-te há algum tempo já, mas não tinha tido acesso à tua biografia. Achei muito curioso tu dissesses que um dos teus hobbies, para além de viajar, que eu acho fantástico, e porque apoio 100%, é outro dos meus hobbies, que é ler. Agora, como é que alguém que lê o dia todo, à noite chega a casa e vai ler? E em que medida é que a leitora Tânia foi ou não alterada pela editora Tânia? Uma boa questão. Então, olha, primeiro o nosso trabalho é assim, eu passo muito tempo a ler e a rever e a editar, etc. Mas também passo muito tempo a ler e-mails e a responder a e-mails e a ver redes sociais ou a ter reuniões com os meus colegas, a fazer uma série de outras coisas que não é passar o dia inteiro a ler sentadinha na minha poltrona ali com o meu cafezinho. Mas, por outro lado, isso é muito interessante porque eu separo um bocadinho as coisas. Eu, durante muitos anos, trabalhei também na Lua de Papel, que era uma editora de não-ficção. E agora trabalho na Quinta Essência, que tem géneros muito específicos.
Portanto, imagina, na Lua era mais fácil porque durante o dia tinha que ler não ficção e depois no meu tempo de lazer era ficção, porque eu sou realmente uma leitora maioritariamente de ficção, isso não há, sem dúvida. Agora, se calhar, como eu leio um género durante o dia para trabalho, leio mais fantasias, leio mais romances eróticos, mais comédias românticas, etc. Depois a Tânia, leitora, está a pegar num determinado tipo de livros que se calhar são livros um bocadinho mais densos, ou, por exemplo, agora até estou a ler o último avô do Afonso e estou a adorar. Este ano também outro livro que eu adorei foi da Luísa Sobral, ou seja, se calhar vou pegar no tipo de livros, mas porque eu gosto de variar, então é um bocadinho isso. E o facto de seres... Tu não olhas para o livro quando estás a ler por prazer, não olhas para o livro e não pensas, eu teria editado isto de outra forma? Uhum. Claro, ou então também penso, está tão giro, que ideia tão boa, fizeram tão bem, estes elementos estão tão lindos assim, mas claro, sim, esta frase não está a bater certo, eu teria escrito de outra maneira, sim. Portanto, há aqui uma alteração. Mas tento não ser muito obcecada com isso. Eu consigo abstrair-me. Há muitas pessoas que dizem, não gosto nada de ler, de apanhar gralhas. Não, eu consigo ler perfeitamente e não estar muito presa com isso. Pois, eu falava há pouco com a Maria João quando estávamos a gravar a nossa conversa inicial sobre a questão do facto, sobre a questão da Maria João ser professora e como é que ela depois consegue fazer essa distinção entre a importância da gramática, a construção frásica, a construção de personagens e depois como é que isso impacta a Maria João leitora, e ela falava também um bocadinho disto, de conseguir perfeitamente distinguir ambos os papéis, que quando ela está a ser leitora está apenas a ser leitora, e depois sim, quando está a construir os vídeos para o canal de YouTube e as críticas, é que depois vem essa preocupação com essa parte mais técnica, digamos assim. E agora passamos aqui um bocadinho para a questão das viagens, porque falávamos no início, quando fizemos a tua apresentação, que é aqui uma paixão imensa pelas viagens e como é que isso também te traz mundo, e que sempre que viajas também tens vontade de conversar com as pessoas para trazer mais conhecimento e experiências para ti mesma. Como é que começou este início de carreira também aqui no mundo dos blogs, que depois te levou também a escreveres um livro sobre viagens? Portanto, conta-nos um bocadinho sobre isto. Então, eu comecei a viajar, eu devia estar na faculdade, e foi quando fiz o primeiro Interrail. Depois fiz outro e a partir daí sempre que posso vou viajando. Mas uma das minhas primeiras viagens, assim, essa foi muito importante, mas outra das primeiras viagens que me marcou muito foi a Cabo Verde, porque uma das minhas melhores amigas é cabo-verdiana e somos amigas desde a faculdade, fomos colegas na Nova, portanto Nova, essa faculdade maravilhosa a juntar-nos e fazer amigos por todo o mundo, não é? E então, essa primeira vez foi mesmo uma viagem muito impactante. Sabem quando há viagens que nos mudam, que nos marcam para sempre e que nós não voltamos a mesma pessoa? Sim. E, se calhar também porque foi a primeira vez que eu saí da Europa, que eu contactei com uma realidade completamente diferente. Depois eu não sei se já tiveram a oportunidade de ir, mas é um país em que as pessoas são super alegres, se nos recebem muito bem, há sempre música, dança, é um ambiente mesmo muito interessante. E então eu fiquei maravilhada com aquilo e voltei várias vezes, porque realmente quando nós temos amigos e quando temos casas é tudo mais fácil, não é? Temos guias privilegiados. E depois, nessa altura, eu estava na Lua de Papel e a Lua de Papel publicou um livro que foi o Guia de Moçambique de uma outra autora, da Teresa. E depois eu pensei, não há nada em português sobre Cabo Verde. E Cabo Verde, nessa altura, era provavelmente o destino principal para os portugueses irem. Então foi assim que surgiu o projeto e que consegui ir várias vezes para escrever esse guia, ouvir várias histórias e foi muito interessante. Mas o que me traz felicidade, uma das coisas que me traz felicidade realmente é viajar. E eu gosto muito de viajar para países no continente africano e gosto muito de viajar para países asiáticos e agora estou a tentar explorar um bocadinho mais a América do Sul, que ainda não conheço muito bem. Vamos ver. Fantástico. E de que medida é que essas viagens influenciam a literatura e os livros? Ou seja, tu vais para, por exemplo, foste para a Ásia, leste autores asiáticos, vais para a América do Sul, vais ler autores da América do Sul.
Sim, ok, já percebi. Sem dúvida, sempre que eu vou, imagina, este ano tive a sorte de ir para a Colômbia, de férias, e li 3 autores colombianos. Sempre que eu vou para um país, eu leio um livro, um autor desse país, ou um livro que se passe no país. Por exemplo, como houve uma parte que se passava, que eu fui à Amazónia, então eu li um livro também que se passava na Amazónia. Eu estava lá e até foi muito interessante, que eu não sei se conhecem a Pilar Quintana, que é uma autora da Cadela, Sim, e é uma sim, autora sim. colombiana muito interessante. E ela lançou o seu último livro, que ainda não está cá publicado, e então aquilo passa-se mesmo num ambiente de selva, com animais a aparecerem. Tu sentes o olhar do jaguar, até um bocadinho assim, causa-nos assim alguma impressão. E então eu li nessa altura, foi fantástico. Mas sim, é sempre uma preocupação. Por exemplo, a primeira vez que fui a Moçambique, que já foi há muitos anos, foi a primeira vez que eu li um livro do Miyakoto, foi uma grande descoberta maravilhosa, e agora é um dos meus autores preferidos, não é? Mas sim, há sempre esse lado. Mas lês quando lá estás, lês antes, Não, depois leio quando lá estou. quando lá estás, quando Sim. voltas, continuas a ter vontade de manter essa memória viva e continuas a ler cá em Portugal? Depende, ou seja, há muitos autores que eu leio que são de outros países, não é? Mas não, normalmente é quando estou no país. Quando estou no país, levo sempre um autor de lado, sem dúvida. E uma série de outros, não é? Como sabem, imagina, a nossa mala vai com 3 peças de roupa e 50 livros atrás. Mas... exatamente. Claro És que do sim. nosso clube. Sim. Eu acho que podemos recuar aqui um bocadinho outra vez à questão do mundo editorial. E queria questionar-te também acerca do que tu sentes em relação ao tempo que um livro tem neste momento nas livrarias. Sentes que o seu tempo de existência propriamente dito é um tempo curto? Desde o momento em que vai para a livraria, é comprado, lido e criticado depois nas redes sociais ou no jornal, revista, sentes que é um tempo curto? É muito curto, sempre foi curto, não é? Desde que eu me lembro, desde que eu entrei no mundo da edição, mas hoje em dia é muito mais curto. Se calhar porque eu acho que há cada vez, há muitas editoras, publica-se muito em Portugal, mas não temos assim tantos espaços ou tantos canais, não é? Temos livrarias, mas uma livraria tem um espaço de exposição do livro limitado, não é? Não pode mostrar tudo o que sai. Claro. E pensando que são publicados 30 livros por semana quase, ou seja, é muito. Sim, portanto, ou um livro está no top, chega ao top, então tem um grande destaque, ou tem aquela primeira semana de vida, primeira semana, 2 semanas, e depois realmente vai para a estante, para a prateleira, e a partir do momento em que vai para a prateleira é muito mais difícil sabermos que ele existe e estar lá. A grande diferença, se calhar, é agora como as livrarias online também fazem um destaque diferente, mas sim, é um tempo de vida muito curto. E para um autor é muito frustrante, imagino eu. Acredito. É aí que entram as redes sociais? Ou seja, quando o livro vai para a prateleira, é importante que alguém nas redes sociais, seja no Insta, no YouTube ou no TikTok, fale daquele livro, poderá dar-lhe outra vida? Eu acho que pode, sim, claro que sim, mas normalmente até se fala antes, ou seja, o momento das redes sociais é um bocadinho a relação também que há com os jornalistas, não é? Quando tu envias um livro para um jornalista de cultura falar sobre o livro, neste momento temos outros agentes com quem trabalhamos, que são vocês, não é? Que se envia o livro na altura em que ele sai para as pessoas falarem. Mas sim, há vezes em que, por exemplo, eu até me lembro, acho que foi agora com a Dona Tarte, que é uma autora da Presença, não é? Eu fiquei muito surpreendida de ver tantos jovens a falarem da Dona Tarte. Que engraçado, nunca imaginei que gostassem de ler esta autora. E é uma autora que já foi publicada há algum tempo, o livro ainda por cima que mais falam são livros grandes, é verdade. Sim, era isso que eu ia dizer. Pelo menos o Pintacílgo e as Histórias Secretas, espero estar a dizer bem o nome, não sei se são calhamaços, verdade? E que já saíram há alguns anos, não são propriamente uma novidade de ontem. Portanto, eu realmente vi nas redes uma nova vida graças aos leitores que estão a falar do livro. Eu acho que sim, claro que sim. Olha, e que conselhos é que tu darias a alguém que gostasse de experimentar trabalhar na área editorial? Assim, por onde é que poderiam começar? O que é que levariam consigo depois de terem esta experiência? Conta-nos tudo.
Então, assim, no meio editorial há pessoas de várias áreas, não é? São empresas que temos, mas imagino que estejas a perguntar mais para a área editorial, não é? Alguém que queira trabalhar na parte editora editorial. como tu, por exemplo, claro. Okay. Então, normalmente, eu comecei como assistente editorial, que acho que é a maneira mais fácil de se começar. Muitas vezes as editoras hoje em dia aceitam estagiários, estão à procura de assistentes editoriais, portanto, eu aconselharia a ver os sites, as ofertas de emprego, a ver o que é que pedem, muitas vezes a mandar o currículo sem saber, para tentar, não é? Porque não? Ou se espontânea. Claro, se conhecerem alguém que trabalha numa editora. E depois, o que é que vão trazer? Não sei, eu às vezes penso, às vezes eu dou por mim, realmente, naqueles dias, quando a Maria João estava a dizer como é que tu passas o dia inteiro a ler. Há dias realmente que são mesmo bons, em que imaginem, eu estou com o meu Kindlezinho, porque tenho que ler um livro, porque tenho que saber se vou fazer uma oferta, se não quer, e está sol, e eu posso ir para um café ou para um jardim com o meu Kindle ler, e eu penso, isto é um privilégio tão grande, eu estou a ser paga para fazer o que eu mais gosto, é incrível, então eu sinto-me mesmo agradecida. Portanto, eu penso que qualquer pessoa que goste de ler vai ter a melhor profissão do mundo, não há que volta a dar. Portanto, vai ter acesso a uma série de livros, pronto, alguns bons, outros que não vai custar tanto, etc. Vai ver o texto de outra forma, vamos trabalhar o texto e vai ver os livros a ganharem forma. Porque muitas vezes nós não temos noção, antes de entrarmos no meio, temos que os fazer, de todo o trabalho que está por trás. Por isso que eu estava a dizer que há muitas profissões dentro de uma editora, não é? Ainda hoje estava a falar com a minha designer, e que se não fosse, é uma designer com quem que normalmente é a designer que faz as capas da maior parte dos meus livros, e que é ela que faz aquelas páginas pintadas quando não vêm de fora, que são absolutamente lindas, extraordinárias. Então já há uma cumplicidade tão grande em que ela já entende um bocadinho, já sabe qual é a linha da quinta essência, já sabe o que é que os leitores procuram, querem. Portanto, isso é muito bonito e é muito bom. Mas como há designer, também há o marketing, também há o financeiro, também há os direitos de autor, é um mundo gigante. Há as pessoas que fazem os leilões, que eu achei delicioso. Isso é incrível. Achei incrível. E é muito interessante. Tânia, nós já estamos quase aqui há 1 hora, não parece, mas estamos. Pois é, olha. E há 2 perguntas que nós fazemos sempre, que são as 2 últimas. Primeiro, qual foi o melhor livro que lestes em 2025? Isto porque o novo ano está a começar. E qual é aquele que estás ansiosa por lançar, se é que já nos podes contar, em 2026? Ok, então deixa-me só ir aqui. Se não puderes contar, está tudo certo. Deixa-me ver. Então, eu vou dizer, o meu preferido, houve mais do que um, mas vou escolher o Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, da Luísa Sobral, como o meu preferido de 2025. Estão a ouvir? Ok. Estamos, é um grande livro. E agora, para 2026, o que é que eu estou mesmo ansiosa? Isto é difícil, porque eu gosto de todos os meus livros, mas há uma coleção, eu gosto muito de uma coleção de fantasia que eu lancei, que o primeiro livro é Os Jogos dos Deuses, e o segundo foi Aquilo que os Deuses Destroem, e depois a autora, ainda por cima, ela veio a Portugal, e depois ela é provavelmente das autoras mais queridas, super amorosa, nós demos-nos mesmo muito bem. Então, quando nós realmente conhecemos o autor, e ele é maravilhoso, é uma delícia, nós ainda gostamos mais, ainda estamos aqui a apostar mais pelos livros. E no final do ano, em novembro, teoricamente, estou aqui a rezar, vai ser o terceiro livro para concluir e para sabermos o que é que acontece. Não sei se alguma de vocês já leu ou sabe se... Não, ainda não. Esse foi um dos que tu me mandaste ler, mas tu mandaste-me ler 2 naquela visita. Qual foi? Quais foram? Mandaste-me ler o primeiro volume dessa, e mandaste-me ler eu já fiz o vídeo. Aquele do coração, continua a bater. O da Tilly Cole. Não, foi o da Tilly Cole. O da Tilly Cole já tinha lido. Eu li no Still Beating. O Still Beating. Still Beating, sim. Still Beating. Eu adorei o Still Beating, que não tinha lido. Já li, já sei o vídeo e amei de paixão o Still Beating. Já cá tenho o Catch the Sun. Mas eu não vi o teu vídeo, acho eu. Então faltaste,
porque eu já fiz. Lá tem que ir ver. Tens que mandar Eu a acho seguir que já mesmo. lancei. Atenção que eu também não te justo se já lancei ou se vai sair para a semana, porque eu gravei já as 2 semanas e eu tenho sempre uma semana de avanço. Mas já li e amei. Portanto, falta-me esse. É um livro super forte, não é? Super duro. Super duro, mas super fantástico. Super fantástico. Agora aquele... Logo o primeiro capítulo é assim uma coisa que te deixa sem respiração. Uau. Mas é um livro fantástico. E é, acho eu, aquele... Lá estou eu a dar uma de crítica, não é? Olha, falávamos da crítica no princípio, mas de leitora, que é aquele livro que, como uma literatura supostamente mais leve, te pode dar uma série de elementos muito fortes e muito interessantes. Porque o Still Beating parte de um trauma e depois, quando eles regressam à vida normal, eles têm que se adaptar, mas eles já não são os mesmos. Mas as pessoas esperam que eles sejam os mesmos. E, de repente, tu tens ali uma série de efeitos psicológicos e de socialização e de nova forma de gerir aquelas famílias que se torna muito interessante. Eu gostei muito do Still Beating. E a autora consegue dar mesmo bem, consegue mostrar bem esse lado, não é? É fantástico. Gostei muito. Já cá tenho o Cats para ler ainda este mês. Ai, também é duro, também prepara-te. Está bem, pronto. Joana, queres fazer outras? Não, antes da última pergunta, ainda temos aqui uns minutinhos, e é só perguntar sobre o que é a trilogia que falavam há pouco, porque fiquei muito curiosa, só pelos títulos. Então, os Jogos dos Deuses vai ser uma espécie de Hunger Games, mas com mitologia grega. Ou seja, gosto disso. É fantástico. A sério, Joana, lê, por favor, porque é mesmo lindo. Tem que ler. Depois, ainda por cima, as edições são fantásticas, com páginas pintadas, são lindas, lindas, lindas. Eu, se fosse leitora, se não tivesse o privilégio de os ter publicado, eu teria que os comprar, porque eu precisava de os ter neste ano. Estão mesmo lindos. Mas, sobretudo, para quem gosta de mitologia grega, basicamente os deuses vai decidir quem é que vai ser o próximo rei do Olimpo. É Zeus, mas todos os anos então há uma espécie de contenda, uma competição entre os deuses para ver quem é que será o novo rei, ou o novo deus a reinar. Só que neste ano Hades decide participar. Hades nunca participa, o rei do submundo. Só que os deuses, eles são muito espertos, não é? Não são eles que vão para ali competir uns com os outros e magoar-se. Não, eles vão arranjar humanos e os humanos vão ser os seus peões nestas competições, que são competições mortais, não é? Nós podemos morrer, pode acontecer uma série de coisas. Então, a protagonista é uma protagonista que não tem família, que faz parte de um grupo e Hades, por alguma razão, escolhe. Então é tudo o que vai acontecer a seguir. É a relação dela com Deus, com o Hades, se eles vão envolver, se não vão, de um amigo dela que existiu e que fazia parte da ordem a que ela pertencia, e todas estas competições. Portanto, é um livro cheio de intensidade, de competições mortais, de elos que se formam entre as personagens, uns como inimigos, outros como aliados. Pronto, e depois o segundo livro é a continuação, que saiu agora há pouco tempo, aquilo que os deuses destroem, e percebemos uma série de outras coisas, e depois há sempre esta relação entre a Líria e o Hades, e nós estamos naquela, o que é que lhes vai acontecer? Mas também não posso contar mais, não é? Claro, mas já fiquei cheio de vontade de ler e penso que os nossos ouvintes também, portanto, vamos ter aqui mais leituras para esta trilogia. A Quintessência tem essa particularidade, eles dão-nos livros que não são difíceis de ler, mas que têm uma profundidade que, bem analisadas, as coisas estão lá todas. Obrigada. Isso é uma coisa que eu gosto muito da Quintessência. Isso é muito bom. Por exemplo... Vamos trazer mais leitores para a Quintessência. Venham, tragam, por favor, venham leitores. Não, mas, por exemplo, a Tilly Cole é uma outra autora desses... A Tilly Cole é de chorar. A Tilly Cole foi daqueles livros que me pôs de rastos. Fala de amor, fala de amizade, fala de laços dentro de adversidades, dentro de momentos com personagens a passar por momentos muito difíceis. Mas tem essa ternura, não é? E este último, ainda por cima, tem uma construção literária que eu acho que é fantástica, porque tu vês a mesma história passada por dois
de duas formas diferentes, e tu começas por ter a certeza que aquela é a história verdadeira e que, portanto, tudo o resto é o que ela está, a personagem principal feminina está a sonhar, e às 2x3 ela dá-te a volta e tu já não sabes qual é a realidade e qual é o sonho, percebes? E tu andas ali e acabas o livro quase a pensar, eu vou decidir qual é a realidade e qual é o sonho. Exato. E é fantástico esta construção literária. Exatamente, então, o livro acaba como eu quiser. Então perfeito. imagino que para ti, professora de português, isso seja extraordinário, não é? Porque Foi extraordinário, foi esta uma coisa, eu disse logo, esta construção literária é fantástica. Ela dá aqui um pulo muito, muito bom. Perfeito. E para fechar aqui em grande, a nossa pergunta repete-se ao longo dos episódios e é para ti, Tânia, qual é a palavra que fica? Pode ser desta conversa ou a palavra que te fica sempre nas tuas memórias, quando lês um livro, o que tu quiseres. Amor. Quinta Essência, a autora é a editora romântica, mas também não só nos traz histórias de amor, como todas estas conversas são atos de amor, não é? Entre de vários tipos. E pronto, é essa palavra que me fica hoje. Acabou. Obrigada, Tânia. Acabou muito bem. Obrigada, Tânia. Obrigada por termos passado este bocadinho e, por favor, continua a editar, porque nós estamos cá para ler. Ai, que bom, que bom. Claro que sim. E Joana, os Jogos dos Deuses, por favor, está bem? Vai ser a minha próxima leitura. Lemos as duas, Maria. Lemos as duas. Exato. Lemos, fazemos leitura conjunta, trazemos mais pessoas para lerem connosco. Acho que sim, sem dúvida. Espero que depois dos nossos ouvintes escutarem este episódio, que sintam vontade então de descobrir mais sobre o catálogo da editora, porque pela esta conversa acho que tem aqui pano para mangas e muitas leituras para 2026. Imensa. É um catálogo para descobrir que ainda não descobriu, porque isto foi assim uma gota no oceano, porque o catálogo da é fantástico e já tem muitos anos, porque há livros que foram já publicados há muitos anos. Muito obrigada, Tânia. Obrigada, Tânia. E nós e os nossos ouvintes vemos daqui a 15 dias. Exatamente, dia 21, salvo erro, 21 de janeiro. Exatamente, dia 21 sai este episódio, exatamente. E o próximo, pronto, 15 dias depois, exatamente, vemos-nos já em fevereiro. Não sei se podemos revelar algo, podemos só dizer que se calhar é uma autora. Voltamos no feminino, voltamos ao feminino, que é a voz feminina. Mas aqui é uma escritora. É uma escritora, sim, exatamente. Numa temática, pelo menos um dos livros em concreto, é uma temática também um bocadinho mais pesada, mas que ajuda a dar aqui também outra roupagem à temática que está por trás. Pronto, acho que podemos deixar assim. Vendar assim o véu. Vais ouvir? Obrigada. Daqui a 2 semaninhas. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Até à próxima. Boa noite.